Teus braços é o meu descanso. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Graças e paz de Jesus, meus irmãos, boa noite, louvado seja o nome do Senhor, que cá estamos, né, todos nós com esse frio, sobrevivendo com a graça de Deus, e é um motivo de muita alegria estar aqui hoje com os irmãos e agradecendo a oportunidade, pastor Cleiton, e agradecendo a oportunidade de estar com os irmãos. Vou usar esse microfone. Meus irmãos, eu quero ler a palavra de Deus com todos, em nome de Jesus, no Evangelho de João, João capítulo 15. Vou estar lendo aqui na versão século 21, irmão Paulo. João capítulo 15, então. Nós vamos estar lendo então a partir do versículo 1 aqui, no capítulo 15 de João, sobre a videira verdadeira, Jesus, a videira verdadeira. Eu vou estar lendo junto com os irmãos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo de amigos, pois revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Versículo 17 e último. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Amém. Louvado seja Deus. Quero que os irmãos então venhamos orar juntos. Todos os irmãos que nos acompanham também pela live, é uma grande alegria compartilhar esta palavra maravilhosa do Senhor. Vamos pedir a graça dele sobre nós. Senhor Jesus, estamos nesta noite reunidos aqui, dependentes do Senhor. O Senhor é a videira verdadeira. O Senhor é realmente o Deus das nossas vidas. Nesta noite nós cultuamos ao Senhor, nós te adoramos através dos louvores. Nós ficamos muito agradecidos porque já ouvimos nesta noite a tua palavra também aqui mencionada e já ouvimos o Senhor falar conosco.
E nós te pedimos um pouco mais, continua conosco agora nesta palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos encha da Tua graça, do Teu Espírito Santo, para que venhamos ser testemunhas vivas do Senhor por onde quer que venhamos andar. E que nesta noite o Senhor encha o nosso coração de alegria, de gozo, que o Senhor já começou no início deste culto. Cuida de nós, Senhor, cuida dos irmãos que estão através da live, de todos os amigos que nos acompanham e que estarão escutando este culto, esta mensagem. E que nesta noite o Senhor cresça, que venhamos diminuir. Perdoa os nossos pecados. Somos pecadores, somos pequenos, mas o Senhor é grande, o Senhor é santo. Por isso tenha misericórdia de nós, fale aos nossos corações, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, então, compartilhando nesta noite através de João 17, eu acredito, João 15, eu acredito que é uma mensagem muito profunda e que por mais que eu tente passar para os irmãos, mesmo assim ainda vai ficar faltando, porque é uma mensagem profunda do Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem de João capítulo 15, eu coloquei como esse tema aqui, como esse título de as características de uma vida espiritual abundante. Por que as características de uma vida espiritual abundante? Por meio dessa metáfora que Jesus Cristo falou em João capítulo 15, ele nos dá a ideia aqui sobre ser a videira e os frutos. Jesus estabeleceu aqui uma base para a vida cristã, ou seja, uma vida espiritual abundante de todo cristão. E através disso, no Antigo Testamento, quando nós lemos e relemos o Antigo Testamento, fica bem nítido, e o próprio Senhor Jesus Cristo deixou isso aqui claro, que no Antigo Testamento a videira simbolizava o próprio Israel de Deus. Então, o Antigo Testamento, a videira é o Israel. Só que agora Jesus, aqui no Novo, está dando a ideia mais profunda, mais completa do que realmente é essa videira e quem são os ramos, os frutos e assim por diante. Então, ele vai falar que a videira, esta videira, é ele mesmo. Como vamos entender isso? Porque o que eu separei aqui através deste sermão é que a videira que produz, ela é mantida. Já a videira que não produz, ela serve somente para ser cortada, lançada no fogo. Ou seja, os ramos, toda essa parte que está conectada com a videira. Melhor dizendo, a videira que produz, ela é mantida com cuidado e ela tem as suas origens no próprio viticultor. Então, eu utilizei essa palavra aí, quem entende mais de videira vai entender mais do que eu, né? Mas o que eu quero dizer é que do capítulo 15, nós vamos ter uma compreensão que João, ele vai falar sobre esta produção, ele vai falar sobre estes frutos, ele vai falar do versículo 1 até o versículo 11, que existe o amor como um fruto supremo. Ele também vai falar que do versículo 12 ao versículo 17, que existe um ódio do mundo com todos os discípulos de Cristo, e esse ódio do mundo também é para Cristo, com Cristo. O mundo odeia Cristo, o mundo odeia os discípulos de Cristo. E para isso nós vamos entender lendo este texto, relendo e tentando compreender. Jesus disse no verso 1 que ele é a videira verdadeira. Aqui há 7 declarações em João sobre eu sou, quando Jesus fala eu sou. Essa mesma ideia que Jesus vai falar sobre eu sou, ele está se referindo ao mesmo eu sou quando a gente olha lá o próprio Deus falando com Moisés. Eu sou, Moisés, você vai falar eu sou, o quem mandou você é o eu sou, o grande eu sou que me enviou, quando Moisés vai falar com o faraó. Então este eu sou está conectado aqui com a divindade, ou seja, Cristo está declarando a sua divindade, e ele está dizendo, eu sou a videira. Quando ele fala eu sou, que várias vezes aqui em João, pelo menos eu estava estudando e vendo que João capítulo 6, 35, João capítulo 8, 12, João 10, 7, João do 7 ao 14, no caso o versículo do capítulo 10, João capítulo 11, João capítulo 14, Jesus disse, eu sou. E é interessante que nesta noite, por mais que nós estejamos olhando para o texto, o grande eu sou está conosco aqui. E esta é a nossa alegria de estarmos aqui compartilhando, de saber, o grande eu sou está comigo.
Então, se nós formos lendo o texto de João capítulo 15, nós vamos vendo cada vez mais o grande eu sou presente. Então, Jesus disse, eu sou, e basta. Ele é a videira verdadeira. Verdadeira porque era tudo o que a videira deveria ser no sentido espiritual. E ao longo da história, Israel acabou fracassando. Homens fracassam, os homens caem, reinos caem, mas o grande eu sou permanece verdadeiro. Então Jesus disse que ele era a videira verdadeira. No versículo 2, nós vamos entender aqui que vai falar da seguinte forma: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E ele está se referindo ao Pai, o agricultor. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Ele corta, o Pai, que é o agricultor, o podador, aquele que corta as partes mortas, as partes que não produzem mais, todo aquele que trabalha com parreira, videira, que seja, todo este que está envolvido nesta plantação e está cuidando ao longo do ano, o crescimento, ele sabe que a parte morta, ela não vai produzir mais. As partes que estão produzindo, continuam produzindo. E aqui é o que Jesus está fazendo essa ligação, e ele está dizendo, olha, aquele que está morto, o Pai corta. Ele corta, já não vai funcionar mais, não funciona. E é interessante que o texto aqui está apontando para dois lados. Ele está nos levando a entender sobre a vida eterna, aqueles que desprezam Cristo, aqueles que desprezam o Evangelho, eles estão realmente condenados, afastados de Deus, e eles estão propensos a cair. Mas aqui também está falando daqueles que já não estão produzindo. O crente que parou de vez. Sabe aquele crente que foi achado, enxertado nessa videira, mas chegou um momento que ele não produz mais nada. E esse crente precisa fazer uma reavaliação da sua vida com Deus e ver aonde foi que eu errei, onde estou parado, reconhecer, se arrepender. E o grande eu sou está aqui para recompor todas essas coisas. Então ele corta porque são aqueles ramos, aqueles pedaços que já estão indo para o abismo, digamos assim. Mas também ele limpa, e aqui é uma esperança. No versículo 2 vai dizer que todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa. Ou seja, aquele que está dando fruto, mesmo que aquele fruto seja um pouquinho complicado, né, irmãos? De vez em quando, a nossa vida não está lá essas coisas. A gente está caminhando, está lutando, e aí a gente está pensando, não está dando certo, não está indo muito bem. Mas o crente verdadeiro, ele está em Cristo. E mesmo que esteja meio que cambaleando, ele consegue olhar para Cristo. E quando ele olha para Cristo e não olha mais para si, ele vê o grande eu sou dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então há realmente recomeço, há esperança. Então ele limpa, o Pai está limpando, o Pai está tratando, ele está removendo, ele está limpando a vida do crente, limpando o pecado, limpando os obstáculos que estão à frente, e então há esperança. Verso 3 vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra, vós já estáis limpos pela palavra. A palavra que eu vos tenho falado, Jesus disse. Sabe que a produção abundante, ela tem a ver com o coração purificado pela palavra de Deus. Então, quando nós estamos profundamente cheios da palavra de Deus, buscando o Senhor, nós estamos naquele processo, o processo da santificação, no meio da salvação, e esse processo é de produção. Mesmo que a gente esteja cambaleando, o Pai está limpando, o Pai está nos ajudando, Ele está tratando. Então, quando Ele corta, é julgamento, mas quando Ele está limpando, é correção. O Senhor Jesus nos corrige. O Senhor Jesus faz com que a disciplina seja notória nas nossas vidas. E tudo isso mostrando que Ele é soberano. Por mais difícil que seja o caminho, por mais difícil que sejam as dificuldades da vida, o Senhor Jesus, Ele vai nos moldando, o Pai vai nos disciplinando e nos coloca para o caminho do grande eu sou. Meus irmãos, continuando no texto, no versículo 4, vai dizer, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. E esse permanecer vai significar, a palavra permanecer, ela está ligada a permanecer no local ou permanecer perto.
naquela redondeza ali, está permanecendo perto. Sabe que quando a gente está insistindo em algo, está trabalhando para aquele algo, a gente pode estar totalmente conectado naquilo que estamos trabalhando, ou a gente pode estar dando suporte, a gente está ao lado. Essa é a ideia de permanecer do texto. E Jesus Cristo está falando, através desse evangelho maravilhoso de João, que aquele que permanece em mim, Jesus dizendo, permanecer em mim, no grande eu sou, eu permanecerei em vós. Então, aquele que está perto de Cristo, aquele que está no local onde Cristo está, Jesus disse que ele permaneceria nele. Jesus disse que ele estaria salvo com ele, permanecendo. Os verdadeiros crentes obedecem aos mandamentos, permanecem na oração, permanecem na palavra. Louvado seja Deus que esta igreja tem pregado o evangelho, tem mostrado as verdades do evangelho, tem mostrado o que realmente importa para a vida do cristão. Então, quando a gente olha para isso, meus irmãos, a gente vê que permanecer em Cristo é estar conectado na palavra dele. Não tem como eu permanecer em Cristo longe desta palavra. Eu posso até ficar um momento, algum tempo, permanecendo naquilo que eu acho que seja Cristo, mas naquelas coisas que eu acredito ser. Mas se eu estiver permanecendo na palavra, eu verei Cristo, eu verei o Senhor Jesus me moldando, me aperfeiçoando e me mostrando que sou um pecador, necessito dessa graça e que quem dá o crescimento tanto na minha vida espiritual quanto a igreja de Cristo é Ele e não somos nós. Então, e aí eu lanço a primeira característica para esta vida espiritual abundante, e esta primeira característica é: permaneça em Cristo. A igreja de Cristo, os irmãos, os crentes em Cristo que permanecer nele, terão um relacionamento com Cristo. Isso vale mais do que tudo nesse mundo. Vale mais do que todo o dinheiro, toda a fama, toda a conquista. Não serão as nossas conquistas, mas é o relacionamento nosso com o nosso amado Salvador. Isso não tem preço. Permanecer em Cristo, no relacionamento com Ele. Então, continuando com o texto, nós vamos ler a partir do versículo 4 que eu já li. O versículo 5 vai dizer: eu sou a videira. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6: quem não permanece em mim é jogado fora e seca, é semelhante à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo, queimados. A ideia aqui do juízo de Deus, a ideia aqui daqueles que desprezam a cruz de Cristo. Mas a ideia aqui também é daqueles que pararam no tempo e que não estão produzindo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. A ideia de relacionamento com Deus, meus irmãos. Isso aqui não está dizendo assim: olha, qualquer coisa que eu vou chegar e vou pedir para Jesus, Ele vai me receber e Ele vai atender. Isso aqui quer dizer que quando nós andamos na palavra de Deus, nós sabemos que estamos pedindo conforme a oração em que o próprio Cristo nos ensinou. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas se eu permaneço em Cristo, eu entendo que tudo é por vontade do Senhor. Então, versículo 8: meu Pai é glorificado nisto, em que dê muito fruto, meus irmãos. Não é errado dar fruto, não é errado a gente comunicar o evangelho, não é errado a gente fazer novos discípulos, não é errado a gente gritar para o mundo e dizer que Jesus é a solução. O errado é quando a gente para e a gente acredita que já não precisa, não tem mais necessidade. E o que eu quero dizer para cada um dos irmãos, e me dirijo a todos e a mim: não podemos ficar parados. Nós não podemos achar que já atingimos uma maturidade espiritual, já atingimos um padrão. Nós precisamos olhar para Cristo e sentir essa necessidade que ainda há perdidos que necessitam de Cristo. E olhar para Cristo e pensar: Ele que é o grande eu sou, Ele que é a videira verdadeira, está me dizendo que eu devo produzir mais frutos. Então, Senhor, ajuda-me, seja feita a tua vontade, mas usa-me para a tua glória. Então, a primeira característica que eu compartilhei com os irmãos é uma vida abundante espiritual, é permanecer em Cristo. Aquele que não permanece está longe de Deus. Então, meus irmãos, olhando para a palavra, nós vamos continuar no texto aqui. O crente que permanece nele entende o que é viver pela fé.
Todo cristão vive pela fé, não é mesmo? Todo cristão exerce a sua fé. Só que muitas vezes a ideia de fé para muitos se torna um pouco religiosa. E eu tenho ideia de fé que é somente por aquilo que eu vou orar e vou receber. Então se eu não receber, eu não tenho fé. Se eu oro e eu recebo, eu tenho fé. Mas não é isso que a palavra está dizendo. E a palavra está dizendo que mesmo se eu não receber, eu continuo confiando. Ou seja, se é para permanecer em Cristo, em relacionamento com Ele, mesmo quando tudo vai de mal a pior, eu permaneço crendo. Sabendo se Ele me der ou se Ele não me der, louvado seja o nome do Senhor. Então, a segunda característica que eu vou mencionar está nos próximos versículos. Então, a partir do versículo 8 vai dizer assim: Jesus dizendo: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, seguidores. Como o Pai me amou, no verso 9, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então a segunda característica, o exemplo que eu quero dar aqui, é que permanecer em Cristo é ter relacionamento com Ele, e agora permanecer em Cristo também é no amor de Cristo. Porque muita gente acha que está em Cristo, mas se ela não está conectada neste mesmo amor, ela não consegue entender. Da mesma forma que Cristo nos amou, é a mesma forma que eu vou demonstrar este amor até mesmo com aquele que não me ama. E isso é difícil, não é mesmo? Isso é difícil para todos nós. É muito fácil a gente amar aqueles que nos amam e retribuem este amor. Mas e aqueles que não suportam? E aqueles que perseguem a nossa fé? E aqueles que nos criticam? E aqueles que criticaram o próprio Senhor Jesus? Aqueles que eram inimigos de Deus? Mas quando nós entendemos este amor, em que Cristo é obediente ao Pai e Ele se entrega por amor a nós em obediência ao Pai, nós entendemos que tem algo aqui conectado. E este algo maravilhoso é obediência com amor. Relacionamento, obediência e amor. Então nós passamos para uma próxima característica. E eu permaneço em Cristo, e eu permaneço no amor de Cristo, e agora eu permaneço em obediência a Cristo. Então, se nós estamos ligados como ramos nesta videira maravilhosa, meus irmãos, nós vamos permanecer no Salvador, nós vamos permanecer no amor dele para com ele e também para com o próximo, e nós vamos obedecê-lo. Então, versículo 9 vai falar sobre permanecer no amor, versículo 10 vai falar sobre permanecer, um permanecer que ele é nos mandamentos, ele não é místico, ele não é emocional apenas, porque se for emocional, muitas pessoas permanecem. E essas pessoas permanecem porque foi algo que atraiu elas, foi algo que talvez deu um arrepio nelas, e eu estou aqui, eu estou emocionado, eu estou com muita alegria. Mas quando chega a dificuldade, muitas pessoas desanimam, porque elas não estavam ligadas na videira. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui nesta noite é que é possível estar ligado nesta videira. E é possível estar ligado com Ele porque o Pai é o agricultor, o Pai está cuidando. E mesmo em todas as dificuldades, Ele não vai nos deixar só num momento de emoção, num momento místico, mas em obediência Ele vai nos levando para um caminho perfeito. Então, permanecer não é emocional, não é um místico, mas é definido como obediência. Então vamos atingindo mais aqui. E quanto mais a gente vai lendo esse texto maravilhoso, no versículo 11 vai dizer assim: eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. A ideia de plena aqui é a mesma aquela ideia de um copo cheio. Você continua enchendo aquele copo e ele está transbordando e ele está virando. E aí, quanto mais vem água e ele vai continuar transbordando, mas o copo continua cheio. E essa é a ideia que o texto está dizendo sobre pleno. Ter uma alegria plena em Cristo é mesmo nos momentos mais difíceis da vida, eu continuo esbanjando a alegria de saber Cristo é o meu amado Salvador, eu o amo e eu amo ao meu próximo porque Cristo vive em mim, louvado seja Deus. Versículo 12 nos leva a ter esta alegria em permanecer ao exemplo de Cristo.
Versículo 11: eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa, plena. E o meu mandamento, no verso 12, é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso aqui é uma grande responsabilidade, mas é uma grande graça. Porque se fosse pelas nossas possibilidades, capacidades, nós não conseguimos. Mas pela graça revelada na pessoa de Cristo, nós fomos alcançados. Então nós compreendemos, se estivermos em um relacionamento em Cristo, permanecemos em Cristo, permanecemos no amor de Cristo, permanecemos na obediência ao Senhor Jesus e permanecemos em obediência e também em alegria. Outra característica, permanecer na alegria. E agora outra característica, permanecer ao exemplo do Christian. Não! Senão é frustração. Permanecer ao exemplo do fulano, do ciclano. Não, meus irmãos, permanecer ao exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, fica notório isso. Sempre ele se colocava como que nós temos que olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Salvador sem pecado. Então, permanecer ao exemplo de Cristo. Cristo está nos chamando nesta noite. Olha, permaneça no meu exemplo. Então, analisando mais o texto, olhando, nós vamos pular aqui para o versículo 13. E lá no 13 vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este. Isso é muito maravilhoso, porque isso me dá tanto alegria, porque o meu amor, ele é raso, o meu amor é pequeno. Mas quando Jesus fala isso, é maravilhoso. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E aí na sequência ele vai dizer: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, este amor, ele é sacrificial, em dar a vida pelos outros. Sabe, irmãos, e eu muitas vezes não entendia completo este amor. E um dia eu consegui ver um pouco deste amor. Quando eu estive com os irmãos da Ásia Central, principalmente, eu vi que a igreja é muito perseguida lá. E a igreja é tão perseguida lá que os irmãos, eles têm a sua vida exposta a qualquer momento. Qualquer problema se for descoberto com uma Bíblia, se for descoberto pregando Jesus na escola, no trabalho, na rua, eles podem ser mortos. Eles podem ir presos, podem levar multas, podem destruir a casa deles, como é o caso de milhares de cristãos. Mas o que é interessante, quando eu vi os irmãos falando as experiências deles, vendo a forma de culto, vendo como eles viviam, quando eu vi, eu consegui entender um pouco o que é este amor sacrificial. Sabe, eles entregam a própria vida deles pelo Evangelho, porque muitos saem do islamismo, muitos saem até mesmo do ateísmo, e eles estão prontos e sabem que se eles pregarem a fé deles, se eles proclamarem Jesus, eles serão mortos. É o prêmio para eles, é morrer. E os irmãos não têm medo de morrer, porque em todo momento que eu falava com os irmãos, eu ouvia os irmãos, eu ouvia os outros falando com eles, a alegria neles. E eu sempre lembro da história de um jovem, e ele contou da história dele. Ele, um grande pregador do evangelho, um grande evangelista. E esse jovem estava lá, e ele estava na casa lá contando uma grande experiência sobre a vida dele no evangelho, firme em Jesus. E ele contou o dia que ele foi pego, que ele foi preso. E ele estava com a sua esposa dentro de casa. A esposa com um bebezinho pequeno, não sabia o que ia acontecer. E a polícia entrou com tudo dentro de casa e disse assim: é você que está anunciando aí sobre o cristianismo aqui no nosso bairro? Até então não tinha sobre o cristianismo, agora é você. E aí perguntaram para ele, interrogaram, e ele disse: sim, sou eu. Então ele disse que naquele momento olhou a tristeza nos olhos da esposa de ficar com um bebê e o seu marido sendo algemado, sendo preso. Ele foi para a prisão, ele passou lá muito tempo na prisão, até que um dia liberaram ele. Só que ele ficou meio que sendo vigiado. E esse jovem estava comentando sobre tudo isso e dizendo que o que mais fortaleceu ele na prisão não foi a fé robusta dele, não foi as grandes experiências dele, mas foi a esposa dele que, quando ia visitar ele, ela falava para ele: permaneça firme em Jesus. Você deve permanecer com o teu testemunho vivo. Permaneça firme em Jesus.
Ele disse que as palavras da esposa dele eram tão fortes que fizeram ele permanecer sem negar a sua fé. Que história incrível. E esse irmão, ele depois que saiu, ele foi pego outras vezes. Esse mesmo irmão levantou a sua blusa, nos mostrou para nós que estávamos na sala da casa dele, as marcas profundas nas suas costas, onde havia muitas marcas de muitos laços que ele levou, apanhou muito. Mas o que eu encontrei na vida deste irmão? Ele sorria a todo momento, ele estava muito alegre com a visita que estávamos ali, e ele estava sempre com uma alegria contagiante. O que é esta alegria, irmãos? É Jesus em nossas vidas. Pode acontecer o que for, mas se estivermos conectados com o Pai em Cristo Jesus, não há mal, não há dinheiro, não há desemprego, não há falta disso, não há falta daquilo. Nada pode substituir a alegria e o gozo que há na vida de um salvo em Jesus. E toda vez que me deparo e lembro-me dessas histórias, eu me vejo quão pequeno eu sou e eu penso, meu Deus, eu preciso de Cristo. Mas nós não precisamos olhar só para os exemplos de tantos dos nossos irmãos como ele. Olhamos para o próprio Salvador, em se entregar naquela cruz, em obediência ao Pai. Ele não nos devia nada, nós devíamos tudo a Ele. Mas Ele se entregou, morreu por nós, pelos nossos pecados. E hoje o grande eu sou, a videira verdadeira, está aqui nesta igreja. Está aqui no meio do povo de Deus para nos dizer: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Vamos continuar, meus irmãos. O texto vai nos falar ainda no verso 14: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, o amor expresso aqui é um amor em obediência. A permanecer em Cristo produz oração nas nossas vidas. Permanecer em Cristo produz maturidade espiritual. Se nós queremos permanecer atentos em Cristo e queremos ter uma vida espiritual abundante, nós precisamos de uma maturidade espiritual. E a gente sabe que não é fácil essa maturidade. Não adianta a gente somente compartilhar algo que seja benéfico para nós, mas há momentos que falta essa maturidade. Mas quando estamos em Cristo, Ele está nos moldando, Ele está nos enchendo, Ele está nos dando graça e maturidade espiritual. E quando temos maturidade espiritual, nós também temos alegria em Cristo. E quando temos esta alegria, ela é contagiante, ela é a alegria do Missio Dei. Esta alegria do Missio Dei é aquela alegria da missão de Deus sobre a sua igreja, é a missão de Deus sobre nós. Então nós vivemos em missão, nós não esperamos acontecer algo para fazer uma missão, nós somos agentes transformadores do reino de Deus, ou seja, agentes do reino que vivem em missão. Então nós estamos diariamente produzindo frutos, e quando produzimos frutos, estes frutos são maravilhosos porque não são de nós mesmos, não são da nossa capacidade, mas são porque nós estamos enxertados, ligados com Cristo. Então este amor expressa a obediência, logo então há uma permanência em Cristo que produz oração, maturidade, alegria na missão. Versículo 15 vai dizer assim: já não vos chamo de servos. Olha que interessante, já não chamo vocês de servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. É claro que Cristo estava falando aqui com seus discípulos, mas esta é uma mensagem atual. E Cristo está falando com os seus discípulos ao longo dos séculos, das gerações. E então, quando ele falava para os seus discípulos, ele estava dizendo: olha, eu já falei tudo, eu já mostrei para vocês. Então, eu não estou chamando vocês, aqui a palavrinha do grego doulos, de escravo. E é interessante, porque esse tipo de escravo que Jesus está falando aqui, como servo, é aquele escravo que serve por exigência. Ou seja, eu sirvo porque eu sou obrigado. Mas Jesus está dizendo, Ele está mudando, Ele está invertendo. E Ele está dizendo assim, ó: você não está servindo por ser um legalista, está num local legalista. Você não está servindo por ser um religioso. Você não está servindo por ser talvez um fariseu. Você não está servindo por ser um escravo, alguém que apanha, alguém que sofre e tem que fazer aquilo que seu chefe ou um servo que faz com que seu patrão manda. Mas você vai obedecer como você é um amigo. Você obedece, tem uma obediência de amigo, e essa obediência de amigo
ela é uma obediência de um amor voluntário. E é interessante, porque a obediência de um amigo, se a obediência de um amigo é um amor voluntário, tá tudo ok, porque conecta nós com Cristo, em que Cristo, em obediência ao Pai, em amor voluntário, se entregou para todos nós. Ou seja, Cristo deixou claro aqui nessa palavra que era a mesma ideia da qual ele iria se entregar. Não era somente uma constatação das profecias se cumprindo, é certo que sim, mas também Cristo estava deixando certo, olha, eu me entrego totalmente em amor voluntário por todos vocês. Um amigo verdadeiro, um amigo de verdade, não importa o que aconteça, ele dá a pele pelo seu amigo. Um verdadeiro amigo. Eu sei que nos nossos dias é mais difícil termos amigos tão amigos assim. Mas um amigo verdadeiro, se tiver que ele se atirar na frente de um ônibus para parar para ajudar um amigo, ele fará isso. Porque ele entendeu que é um amor voluntário, um amor sem algo em troca. E Jesus está dizendo isso, meus irmãos. Olha, eu vou me entregar com amor voluntário. E vocês vão entender, se vocês forem meus amigos, vocês irão se entregar. E de fato, os discípulos de Cristo, ao longo da história, foram se entregando. Eles morreram martirizados, eles se entregaram por uma causa maior. E a causa não era o nome deles. A causa não era por aquilo que eles faziam. Mas a causa era Jesus. A causa era permanecer em Jesus, permanecer em obediência, permanecer na alegria ou na dor, permanecer sendo obediente em todas as circunstâncias, permanecer sendo um escravo, mas ao mesmo tempo um escravo que é amigo. Olha que interessante isso. É um escravo que serve de coração, se entregando por completo, mas ele não é um escravo legalista, ele não é um escravo religioso, ele não é um escravo que apanha do seu patrão, do seu chefe, do seu dono. Ele é um escravo que ama o que faz. Isso é um privilégio para todos nós. Então, indo para o final aqui, no versículo 16, Jesus continua e ele vai dizendo: não foste vós que me escolhestes. Jesus aqui está elegendo, Jesus está aqui chamando, Jesus está aqui acolhendo, e ele está dizendo: pelo contrário, eu vos escolhi, eu vos designei, ele que deu a missão, a ir e dar fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto pedirdes em meu nome. Então, e aí no versículo 17, ele vai encerrar dizendo a ordenança. É claro que a gente poderia continuar no versículo 18, mas a leitura do texto hoje, que eu estou trazendo para os irmãos desse sermão, é até o versículo 17, que eu vou encerrar aqui. Mas no versículo 15, então, ele vai falar sobre ser este amigo em amor voluntário. E nós temos o exemplo de Cristo Jesus. E no versículo 16 e 17, ele nos escolheu. Ele nos escolhe e ele nos dá uma ordem. Jesus escolheu esta igreja. Jesus escolheu cada um de nós. E ao mesmo tempo que ele nos escolheu, ele diz que, por mais que tenhamos apertos, dificuldades no caminho, não é difícil, não é impossível. Porque nós seguimos não o exemplo nosso mesmo, nós seguimos o exemplo de Cristo em obediência. E Jesus nos escolhe, nos chama, nos salva, porque todo que é salvo em Cristo, é interessante observar isso, ele pode ser ali arrumado, ajustado, mas ele não vai ser cortado para lançar no fogo, porque ele está em Cristo. Se você está em Cristo nessa noite, aqui a palavra não é uma palavra de exortação, mas é uma palavra de permanência, é uma palavra de dando uma força a mais, meus irmãos. Vamos mais em frente, vamos continuar. E essa palavra é um incentivo para olharmos para a missão de Cristo, a missão que Cristo nos deu. E aqui então, ele nos escolheu e nos deu a ordem. E a ordem fica clara. No versículo 17, amai-vos uns aos outros. Parece ser fácil falar isso, mas é difícil na prática. Mas só não é impossível porque nós temos o exemplo de Cristo. E quando nós temos o exemplo de Cristo, nós sabemos que quem luta as nossas guerras, quem luta por nós, não somos nós, mas é Cristo. Cristo conhece o seu coração. Cristo conhece a sua vida.
Cristo sabe de onde Ele te tirou, do lugar onde Ele te tirou. Semana passada, ainda quando nós estávamos aqui, alegres naquele momento também de inauguração aqui do novo espaço e louvando a Deus, muita coisa feliz, né? E no sábado a gente também participou do evangelismo aqui no bairro, e veio aquela tão grande alegria em nossas vidas, e essa alegria não é natural do ser humano. Não é apenas uma alegria natural, mas é uma alegria espiritual, de uma vida que vive abundante em Cristo. Quando nós nos alegramos entre os nossos irmãos e estamos vendo que um novo espaço nos proporciona lugar para mais lugares, lugar para mais pessoas conhecerem esse Jesus maravilhoso. E nós estamos felizes porque nós não estamos aqui sozinhos e pensando, olha, esse lugar é somente para nós cultuar a Deus. Esse lugar é um lugar para muitos que estão desgarrados, que ainda não estão conectados nessa videira verdadeira, chegar aqui e ser alcançados por esse Jesus. E aí, como eu falei, eu vi muita história, muitos testemunhos, irmãos aqui contando como Deus tem trabalhado nas suas vidas. Isso é glorioso, irmãos, porque cada um tem uma história e Jesus está trabalhando na vida de todos nós. Aí quem sabe muitos digam, mas isso significa que não temos mais grandes lutas? Pelo contrário, vamos ter grandes lutas. Mas eu quero te dizer que nós temos uma grande vitória. E essa vitória está em Jesus Cristo. E eu quero nessa noite convidar os irmãos para ficar em pé. E juntos nós vamos estar orando ao Senhor. Antes de orar, eu só gostaria de ler aqui algo que me chamou a atenção. E esse algo que me chamou a atenção me deu a ideia de um amigo verdadeiro, Jesus Cristo. Estava lendo um livro, e esse livro vai falar, eu vou ler rapidinho para os irmãos antes da gente fazer essa oração, e ele fala o seguinte: um sábio oriental contou a seguinte história. Certo homem tinha 3 amigos. Um dia ele foi chamado ao tribunal. Seus negócios estavam de tal forma embaraçados que uma condenação das mais bravas parecia inevitável. Diante de tais circunstâncias, recorreu aos seus melhores amigos, pedindo ajuda. Por favor, ajudem-me naquela situação terrível. O primeiro amigo disse assim: tudo que eu posso fazer é te dar um terno novo para você comparecer no tribunal. O segundo amigo disse assim: eu irei contigo até a porta do tribunal, mas eu não irei entrar lá com você. O terceiro amigo era aquele com quem ele menos contava, não acreditava que pudesse contar. E ele disse assim: quanto a mim, eu entrarei contigo e falarei por ti. Assim fez, e falou tão bem a favor do seu amigo, que este foi absolvido. E o velho sábio então disse: esta é a história de cada um de vós. Do dia da vossa morte, um amigo vos dará o último trapo, e a saber, a mortalha, e esse amigo é o dinheiro, que tanto a mais. É o mais e o mais que ele pode fazer. Outro amigo vos acompanhará, é o mundo. Vossos filhos e os vossos conhecidos acompanharão você no cortejo fúnebre até o cemitério. É o que eles mais podem fazer. Mas o terceiro amigo, ele é fiel, que jamais vos abandonará e que por vós intercederá. E este amigo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-o, apegai-vos a Ele de todo o vosso coração. Ele é o único que pode vos salvar realmente. Jesus é o único que pode nos salvar. Dos momentos mais difíceis da vida até o momento de ir para a sepultura, só há uma solução para todos nós, é Jesus. Se Jesus não estiver borbulhando a alegria de servi-lo, de permanecer nele em nossos corações, então tudo é nada, irmãos. Nada vale nada. Ou seja, tudo que a vida oferece e proporciona neste mundo pagão é pó perante a glória que há em Cristo Jesus. E se Cristo estiver em nossos corações, aconteça o que acontecer, permaneceremos nele, permaneceremos no amor dele, permaneceremos em obediência a ele, permaneceremos em Cristo pela fé nele, em que todo cristão vive, permaneceremos com uma alegria inigualável,
permaneceremos nos momentos mais difíceis, permaneceremos em Cristo. Este é o desafio para todos nós nessa noite. A igreja do Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar, permaneça em Cristo. Vamos, irmãos, permanecer na palavra, permanecer na oração, lutar, porque quem é o grande eu sou não somos nós, é Jesus Cristo. E Ele está ao nosso lado, seja em todo momento que for, Ele está em nosso lado. Eu quero estar orando com os irmãos então, peço que os irmãos curvem as suas cabeças. Vamos estar levando a Deus tudo aquilo que está nos incomodando, tudo aquilo que está talvez nos perturbando de entender esta maravilhosa palavra. Senhor Jesus, eu estou aqui nesta noite com os meus irmãos, minhas irmãs, os amigos que me acompanham de perto, de longe. Só sei dizer, Senhor, que se não permanecermos em Ti, tudo é em vão. Se não estivermos ligados na videira verdadeira, a nossa vida passará, os nossos momentos passarão. Mas se nós estivermos em Ti, Senhor, ligados na videira verdadeira, o Senhor, se nós estivermos em Ti, o Senhor fará com que venhamos florescer, fará com que venhamos produzir muitos frutos, e estes frutos trarão novos frutos, e produzirão mais, e novos discípulos surgirão. A igreja de Cristo continuará sendo vencedora pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, nesta noite eu rogo ao Senhor que olhe para os nossos corações miseráveis, olhe para os nossos corações pecadores, e que o Senhor destrave aquilo que muitas vezes nos trava de ter um relacionamento melhor contigo, Jesus. Cuida do coração desta, que talvez está apreensivo, está angustiado, deste que está doente. Em nome de Jesus, que a cura do alto venha, que a graça do alto venha, que o amor do alto seja derramado, mas que em todos os aspectos e momentos da vida não venhamos nos esquecer que a maior graça é permanecer em Cristo. Oh, louvado seja o Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Tu és o Deus desta igreja, Tu és o Deus desta localidade, Tu és o nosso Senhor. Bendito seja o Senhor, e que Teu Espírito Santo nos encha para que venhamos produzir frutos, e que venhamos viver uma vida de acordo com a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está me ouvindo, está me vendo, esta igreja, durante esta semana, e que em nome de Jesus Cristo possamos ter um relacionamento vivo e eficaz com o grande eu sou. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos, glória a Deus. Vamos ainda louvar o nome do Senhor antes de encerrarmos esse culto. E antes ainda de louvar